Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência do Messias Jesus, ou seja, aquele que é capaz de saber todas as coisas, por todas as coisas estar revelada diante dele. Não há segredo para Deus, não há segredo para o seu Messias, não há segredo para o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E é isso que nós vamos ver nas páginas das Sagradas Escrituras. Quando olhamos para o Tanar, o Antigo Testamento, em hebraico, nós vamos saber da pessoa do Messias e que ele teria certos atributos, como, por exemplo, a onisciência. E nós sabemos que onisciência é um termo latino, de duas palavras latinas, que quer dizer que vem de omnis, tudo ou todo, e ciência, do latim, que quer dizer conhecimento. Então, onisciência é aquele que tem todo o conhecimento. E nós sabemos que só Deus tem todo o conhecimento. Só Deus sabe de todas as coisas, inclusive daquelas coisas que ainda não aconteceram, bem como aquelas coisas que estão apenas na mente e no coração dos homens. Deus sabe todas as coisas, portanto, esse é um dos atributos divinos, a onisciência de Deus, a onisciência do Messias. Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que fala desse atributo de uma forma poética e profunda, e eu quero que você acompanhe comigo, então, a leitura de Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, e diz assim as Sagradas Escrituras, a palavra do Eterno. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aliás, essa passagem ela é muito especial, porque justamente ela aborda essa característica desse conhecimento de todas as coisas que o Senhor tem. Portanto, todas as coisas estão nuas e patentes diante deles, como diz a palavra do Senhor também, reforçando esse atributo. Mas eu quero destacar essa expressão, que diz no versículo 33, ó profundidade das riquezas, falando de quão é insondável o conhecimento de Deus sobre todas as coisas, E aí ele então diz, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse conhecimento que o Senhor tem sobre todas as coisas e não só sobre todas as coisas, sobre a sua criação, sobre a natureza, mas sobre a minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa de todos os homens, na face da terra. O Senhor sabe o que se passa na sua mente, no seu coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Como diz o salmista, antes mesmo que viesse palavra à minha boca, o Senhor já sabe tudo. É sobre isso que nós vamos falar, lembrando, que o Senhor tem todo o conhecimento, porque Ele é Deus encarnado. E é disso que trata o nosso tema que estamos abordando, A onisciência do Messias, a onisciência do Senhor Jesus. A onisciência do Senhor Jesus é revelada através de seu conhecimento antecipado das coisas. Ora, só Deus pode saber o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a 1 hora, o que vai acontecer daqui a 10 minutos, o que vai acontecer daqui a 1 minuto. De fato, só o Senhor sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 10 anos e assim por diante. Porque Ele tem
toda ciência. Ele é onisciente. Eu quero convidar você lá para Marcos 8:31, pois o Senhor vai dizer justamente, né, vai falar da sua predição, da predição dos seus próprios sofrimentos. Olha só. Então perceba que tudo que aconteceu na vida do Senhor Jesus, da sua encarnação para frente até a cruz, né, sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão ao céu, estava claro para ele, né, pois ele já tinha esse conhecimento, né, daquilo que iria acontecer e mais, como iria acontecer. Então, olha só a precisão dessa palavra do Senhor Jesus aqui em Marcos 8:31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. O que é interessante destacar aqui, né, além de que ele já sabia que ele veio para morrer, né, para nos substituir na rude cruz e pagar a penalidade dos nossos pecados, é que ele diz exatamente por quem que ele vai ser rejeitado aqui, pela liderança judaica. E ainda assim, nem por todos os líderes, né? Por alguns líderes que tinham ali, que detinham o poder político. Mas perceba que isso não é uma novidade para o Senhor, né? Que os anciãos, os principais sacerdotes e escribas, né, iriam rejeitá-lo, pois a sua presença, o seu ministério, os seus sinais, milagres e prodígios, era uma afronta à liderança dessa parcela, né, da comunidade de Israel, pois eles deveriam reconhecer que Jesus era o Messias e entregar a ele, né, o poder, a autoridade, a liderança e o governo. Eles não quiseram fazer isso. Então o Senhor Jesus deixa bem claro quem queria rejeitá-lo, pois o povo estava com ele, né, vendo sinais e maravilhas, mesmo quando uma parcela da população, né, grita, crucifica-o, ainda assim eles estavam incitados pela essa liderança, né, e as acusações falsas acerca de Jesus, né? Então, isso fica claro em todo o decorrer da narrativa do Evangelho, que mostra também que isso aconteceria. E aí a precisão é maravilhosa das profecias, pois o Senhor Jesus podia falar antecipadamente, né, aquilo que iria acontecer. Por exemplo, até a mulher que ungiu, né, ele com aquele unguento, olha que interessante, apontando para o seu sofrimento, para a sua morte de cruz, né? Lá em Mateus 26:12, nós lemos o seguinte: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Olha que coisa maravilhosa que encontramos na palavra de Deus. Até mesmo a traição de Judas é revelada, né, antecipadamente. Lá em Mateus 26:21-25, nós lemos: e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E aqui, então, nós temos aquele que sabe, né, o que se passa nas mentes e nos corações dos homens. E mais, o Senhor ainda diz que aquele que vai traí-lo, aqui se referindo ao próprio Judas, o seu fim é triste. E nós sabemos, né, que ele vendeu o Senhor, como disse os profetas, por 30 moedas de prata, o valor de um escravo, e que depois, né, ele vai lançar essas moedas para aqueles a quem ele recebeu, foi pago, e um campo de oleiro vai ser comprado, né, com essas moedas, e Judas vai se enforcar. Algo que realmente é um fim muito triste para aquele que andou com o Senhor, mas que não deixou, né,
o Evangelho nascer em seu coração. Bem, fica claro para a gente que o Senhor sabe o que se passa nas mentes e nos corações, mas não só de pessoas como Judas que traíram o Senhor, né, e se suicidaram, né, como o caso de Judas, mas também de Pedro. O Senhor fala da negação de Pedro, queria acontecer, pois ele é o Deus onisciente, que sabe aquilo que se passa na mente e no coração dos homens melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo internamente, né, no nosso coração, coisas que acabam perturbando a nossa mente, e nós acabamos reagindo de uma forma que não gostaríamos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O Senhor. Essa é a resposta. O Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, e mais, que nos entende, compreende e tem a resposta para as nossas ansiedades, angústias da alma, daquelas crises mais íntimas que nós podemos passar. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e Ele pode nos socorrer, nos ajudar no momento oportuno. Olha só a negação de Pedro, o Senhor Jesus falando que Pedro negaria. Aqui ainda em Mateus 26, 34, nós lemos: disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ora, se uma já fosse realmente pesada, né, uma negativa, conhece esse homem? Não, jamais, né? Se referindo ao Senhor Jesus, Pedro sendo indagado ao Senhor Jesus, e aí ele: não conheço. Não, mas a sua modo de falar se denuncia, você estava com ele? Não conheço. E foi o que aconteceu. Antes do galo cantar, Pedro, né, um dos líderes dos apóstolos, né, negou o Senhor Jesus. Então, o Senhor sabe da nossa fragilidade de alma, e Ele sabe por antecipação, pois Ele é onisciente. Ou seja, não há nada que possa pegar Deus desprevenido, nada que possamos fazer que levará a uma decepção ao Senhor Jesus, pois Ele nos conhece, né? Isso sem falar do seu amor, pois ainda assim Ele nos ama, mesmo sabendo, né, que Pedro negaria, depois o Senhor vai restaurar Pedro. Mas depois dessa fraqueza de alma do nosso querido apóstolo Pedro, né, o líder dos apóstolos, mas que negou ao Senhor, e o Senhor disse que isso aconteceria pelo momento da circunstância, pela situação, pelo medo, pelo pânico, pelo pavor, né, muitas variáveis ali no contexto da negação de Pedro, mas o que nós sabemos é o que está revelado. O Senhor disse que isso iria acontecer. Também eu quero falar sobre Jesus, que conhece os pensamentos. Mencionamos isso, que Ele sabe o que se passa. Mas nós vamos ler aqui uma passagem que mostra claramente isso para mim e para você. Ainda em Mateus, né, capítulo 9, versículo de 1 a 8, nós lemos assim: e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Aqui nós já temos uma outra característica divina que vamos ver com maiores detalhes, né, para frente, numa outra oportunidade. Mas fica evidente aqui essa questão do Senhor perdoando, né, pecados, né? Olha que coisa impressionante. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E o homem é paralítico. O problema imediato dele ali é essa paralisia, é essa incapacidade, né, de andar. É um problema visível, externo, mas o Senhor, então, resolve o problema mais profundo, interno, o pecado. E aí continua o texto. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, e aqui está, né, a onisciência do Messias Jesus, mas Jesus, conhecendo que
os seus pensamentos. Uau! Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Olhando assim, né? Você pode dizer, de fato, dizer é uma coisa, fazer é outra coisa. Você pode dizer o que você quiser, mas se você realmente é o que você disse que é, mas se você realmente, mas se realmente você tem condições de fazer o que você prometeu, aí já é outra coisa, né? Não podemos esquecer dos políticos que prometem o mundo e o fundo, mas vão cumprir essa promessa? Então, é nesse contraste que o Senhor está falando. Então, aí ele vem, então, e mostra para a gente que ele tem poder, porque ele conhece, ele sabe, né? Todas as coisas, dos pensamentos e daquilo que se passa nos corações. Ora, versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Aqui é interessante, porque Mateus, né, o evangelista, registra o fato da perspectiva de Jesus, da perspectiva do paralítico e seus amigos que, né, levaram ele, da perspectiva dos escribas que pensaram e razoaram no coração contra o Senhor, reconhecendo ali que se ele pudesse perdoar pecados, ele seria Deus, né? Que só Deus pode perdoar os pecados. E o Senhor Jesus prova, não com palavras, mas com ação, curando um paralítico, fazendo aquilo que só Deus pode fazer. E aí o evangelista Mateus, né, ele diz aqui, olha, e as pessoas se maravilharam, dizendo, puxa, Deus deu esse poder aos homens. Isso é interessante, porque mostra ali que eles estão maravilhados ao ponto de não reconhecerem, inclusive, que Jesus é o Messias, o próprio Deus encarnado. Mas, sobre isso, eu quero ler com vocês, né, por fim, né, a onisciência de Jesus demonstra a sua divindade. Mas eu quero ler o texto lá em João 13:19, que mostra justamente esse aspecto da onisciência como um dos atributos da divindade. Depois nós vamos ver a onipotência. O Senhor tem todo o poder, não só para curar o paralítico, mas para perdoar os pecados. Mas eu quero finalizar com João 13:19, que diz assim: Desde agora vou-lo digo, Jesus falando, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Perceba comigo o que está dito aqui. O Senhor Jesus está revelando tudo antes de acontecer, né? Mostrando que ele tem onisciência das coisas, ele tem conhecimento sobre todas as coisas, para que quando acontecer, os discípulos, ele está falando para os discípulos, eles não tenham dúvida, e assim venham a crer. Mas a crer o quê? Que ele é o eu sou. Eu sou é a expressão que nós encontramos para Deus lá na fala do Senhor com Moisés, quando Deus comissiona Moisés para libertar o povo. Ele vai dizer: Eu sou o que sou. Então, o Senhor Jesus está dizendo: a minha onisciência revela quem eu sou. E eu sou o que sou. Essa é a expressão usada por Deus para Moisés, lá em Êxodo, e é a mesma que ele está dizendo: olha, essas coisas vão acontecer, e quando acontecer, tenham certeza, não duvide, creiam, acreditem que eu sou. Tremendo essa fala, e essa fala então demonstra, assim como as outras falas do Senhor Jesus, as outras palavras do Senhor Jesus e manifestações da sua onisciência em relação aos homens, mostra a sua divindade. Esse atributo divino, só Deus
sabe de todas as coisas. Amém? Que o eterno Deus de Israel vos abençoe ricamente e que nós possamos reconhecer que o Senhor sabe de todas as coisas, que nós venhamos acreditar nele e reconhecê-lo que ele é o Deus encarnado, o Senhor Jesus, o nosso Salvador e o Messias prometido a Israel. Não duvide, o Senhor sabe de tudo. E porque ele sabe de tudo, ele te compreende, ele me compreende, ele nos entende. Se apegue a isso e creia no Deus maravilhoso que nós servimos e que cremos no nosso coração. Amém, meus queridos e amados irmãos? Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas, não deixe de colocar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, da família, né, dos colegas, de pessoas que você julga que vão ser edificadas com esta mensagem. Tá bem? Deixa lá o seu joinha, né, para impulsionar aí o canal do TBI, que a cada dia vem crescendo rumo aos 1000 inscritos, né? Contamos com a sua participação, né? E também faça o seu comentário depois de encerrar esse vídeo, né? Deixa lá uma mensagem curta, mas que possa subir, né, nos algoritmos do YouTube da relevância deste canal e dos devocionais que realizamos a cada dia, né, de manhã. Deus abençoe a todos, um bom dia na presença do Senhor e amanhã mais um devocional com o pastor Marcos, tá certo? Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Shalom a todos.